Nós estamos na campanha dos 7 domingos da multiplicação. O ano apostólico de Eliseu, ele é completamente marcado pela multiplicação. Amém? E Deus nos dá a oportunidade de não só meditar nessa palavra, mas receber a unção dela. E está pronto, está preparado para nós vivermos a multiplicação em todas as áreas. Quando a gente fala em multiplicação, nós não estamos falando, eu queria um pouquinho só mais de retorno, mas quando nós estamos falando de multiplicação, nós não estamos falando somente de coisas materiais. Amém? Eu brinco aqui com as queridas que tiveram neném recente, né? Eu digo, vamos multiplicar, aleluia. Tiveram gêmeos, né? Lá hoje de manhã eu encontrei um casal muito querido que tiveram gêmeos, né? Eu falei, querida, vamos partilhar para a segunda dose, mais 2, aleluia. Falo para alguns casais aqui, por favor, vamos nos mexer. Então, nós não estamos falando só de multiplicação, de assuntos materiais, mas estamos falando de multiplicação em todas as áreas. Quem quer ter bastante filho aqui? Levanta a mão. Coisa linda. Eu vi jovens levantando a mão. O que vocês consideram muito? Não, 2 não é muito. 4, agora sim, está se aproximando. 4 também. Papai também topa? É? É? Falta mais 2. Cuidado que pode vir mais 4. Eu recebo. Aleluia. Eu recebo, né? Aleluia. Vamos acompanhar esse texto, então? Vamos evitar dispersar, vamos focar, porque Deus tem realmente algo grande e importante para falar aos nossos corações. Bem, olha só. Depois dessas coisas, João 6, 1 a 14, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então, subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa de Deus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava. Vamos ler junto e vamos repetir, porque esse é um fato importante em todo o ensinamento que Deus quer derramar sobre nós, né? Vamos lá de novo. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande... Interessante que vai diminuindo as vozes e vai ficando quase só uma ou 2 vozes, né? Você vai receber hoje, amém, poder de Deus, para não só ter entendimento, mas para que essa unção esteja na tua vida. Então vamos voltar para aquele versículo anterior. Então Jesus subiu o monte, assentou-se ali com os discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: os homens se assentaram e eram 5.000. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, depois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, e depois que todos tinham comido, quando pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: esse verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Você pode repetir junto comigo? Se já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim.
Eu não vou abrir mão dessa unção, da multiplicação na minha vida, porque todos verão que eu sou filho do Deus vivo e serão atraídas centenas de pessoas com aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Recebe no teu espírito, recebe esse poder, recebe a palavra revelada, recebe em nome de Jesus as novidades do Senhor para a tua vida, amém? Senhor, obrigado, meu Pai, por esse tempo, obrigado pelo dia de hoje, pela palavra que está liberada. Senhor, mais uma vez eu declaro que essa é a tua intenção, o teu desejo, de que não seja apenas um ensinamento, mas que seja, Senhor Jesus, a transferência de algo, Senhor, tão grande, tão precioso, porque o Senhor vive em nós. Nós vamos viver, Senhor, o poder da multiplicação, Pai. Coloca sobre as mãos, coloque sobre o coração, coloque sobre, Senhor, a mente, a alma de cada filho teu, Pai. O propósito firme de ser, Senhor, esse que vai localizar que o Filho de Deus está vivo, está em nós. Oh, em nome de Jesus, como eu desejo que a tua vida seja um turbilhão, seja uma usina, aleluia, de testemunho, aleluia, de poder, em nome de Jesus. Para isso nós vamos aprender coisas importantes. Pode sentar. Eu quero dizer para você que tudo que está registrado na Bíblia tem importância, a devida importância, e o Espírito Santo de Deus inspirando, e eu falo de toda a Bíblia, apóstolo Paulo com as cartas, eu me refiro aos evangelhos, foi escrito por pessoas diferentes, certo? Com pensamentos diferentes, mas todos eles testemunharam os mesmos fatos. E esse fato, ele tem grande importância no que o Senhor decidiu que seria revelado. Na Bíblia não está escrito que se fosse escrito na Bíblia mesmo, tudo que Jesus fez não caberia em linhas, em capítulos. Você leu na Bíblia sobre isso? Está escrito isso na Bíblia, que não caberia. Então, o que acabou sendo, de maneira seletiva, separada, para que o Senhor falou, isso, os meus filhos não podem deixar de ser. Isso, os meus filhos não podem deixar de ser. Muitas coisas vão ser reveladas, né? Sem nenhum tipo de heresia, sem nenhum tipo, mas vão ser reveladas porque está sendo escrito nesse momento o livro de Atos dos Apóstolos, talvez o capítulo 44 ou o capítulo 152, eu não sei que capítulo está sendo escrito, mas se ele está vivo e ele atua sobre a sua igreja, com certeza ele não desistiu de que a história da igreja, a história do povo de Deus, bispo, e o silêncio, que é quase de 1.200 anos, aonde não se conhece, né, tudo o que aconteceu, nós de fato conhecemos que a igreja na Europa, na Ásia e na Europa, onde ela nasceu, ela foi esfriando. Por isso que a Bíblia ela deixa tão clara, quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Por quê? Porque essa estratégia de esfriamento que a Bíblia revela, que chama-se apostasia. Sabe o que é definido como resultado final da apostasia? É a negação de Deus. Alguém está disposto a negar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Glória a Deus por isso, que ninguém está disposto. Mas nós não podemos desconhecer o intento do mal. Não podemos desconhecer a intenção do inimigo, fazendo com que Belzebu, essa entidade demoníaca, que é tão violenta, porque é da religiosidade, que a religiosidade nos esfrie, que a religiosidade tire o nosso crer, vai trabalhando aos poucos. Acho que todos lembram do exemplo que eu dei um dia. Você pega um sapo e coloca esse sapo numa panela que já está aquecida a, 80 graus, o que o sapo vai fazer? Vai morrer, bispo. Não, ele não morre. Ele tem elasticidade suficiente, ele tem a capacidade dele de saltar um número enorme de vezes a sua própria altura, faz ele bater naquela água e sair fora. Não é?
Agora experimenta colocar o sapo, você conhecendo o comportamento do sapo, né? E não subestime o inimigo sabe exatamente como tentar te atacar, qual é a fraqueza, qual é a situação que ele vai achar espaço ou achar brecha. Porque você pega um sapo com essa brecha, o comportamento de estar numa água gostosa, fresquinha, tranquila, ele quer ficar lá, e ele fica imóvel, né? Parece que ele já morreu. Ele fica... Como é que você entende tanto de sapo, bispo? Aleluia, segredo. Mas ele fica estirado. Você põe ele lá, numa água gostosa, fresquinha, e você liga o fogo embaixo. A água vai esquentando. Mas sabe o que ele vai dizer para ele mesmo? Não, eu tenho essa capacidade. Eu tenho essa capacidade de pular, de sair fora. Eu tenho, né? Eu tenho esse controle, deixa comigo. E vai aquecendo a água. Vai chegar uma hora que a água vai ficar tão quente que ele não tem mais essa capacidade. E ele vai morrer cozido lá dentro. O inimigo é muito sujo, e se ele sabe exatamente qual é a área mais frágil, que é a área que é uma brecha, nós vamos, em nome de Jesus, todos os dias da nossa vida, fechar essa brecha, fechar, né, esse espaço. Nós vamos pular, saltar, não porque a água tem a evidência de estar quente, mas porque eu posso discernir o intento do inimigo, eu posso discernir. Um homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Então nós precisamos saber, para quê? Para que o inimigo não toque em nossos sentimentos, e o sentimento sempre será o que o bispo Abude sempre comentou, falou e ministrou, a porta de entrada no nosso coração que não tem tranca. Vai tentar discutir alguma coisa a respeito de Bíblia com qualquer um de nós, nós temos convicções, nós estamos muito bem, né, alicerçados, mas de repente entrou no coração uma decepção, entrou no coração uma frustração, entrou no coração alguma coisa que atingiu o nosso sentimento. Sentimento não bate na porta, invade. Por quê? Porque sabe que naquela porta não tem tranca. Você entende a analogia? A porta que não tem tranca. O sentimento bateu, chegou notícia, chegou alguma coisa que tocou o teu sentimento, é o suficiente. E muitas vezes é o suficiente para diminuir a temperatura. Agora, ao contrário, né? A temperatura aquecida diante de Deus, e de repente eu vou ficando frio e nem percebo, e vou me mantendo frio e nem percebo, e o inimigo vai trazendo, junto com a frieza, a incredulidade, e a incredulidade vai comprometendo. Sabe qual é o resultado final que o inimigo quer? Que um dia você negue a Jesus. Ah, bispo, isso jamais vai acontecer. Não subestima. Não subestima. Mantenha a tua temperatura, liga o motor do primeiro amor todos os dias. Mas, bispo, o que isso tem a ver com os pães e os peixes, com a multiplicação? Eu estava falando para você que é algo tão importante que Jesus, o Espírito Santo de Deus, não registrou somente no Evangelho de João, mas registrou em 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? 3 evangelhos registraram esse fato. Só que Marcos, um pouquinho mais detalhista, registrou mostrando os bastidores. Vamos fazer uma pergunta aqui. Quem gostaria de participar de um reality show gospel? Câmeras ligadas na tua casa, e documentando tudo. Cara, ninguém deu um pios, só o neném. E ele está chamando a responsa, ele está falando, pode botar a câmera. Vai ver que quando eu estou com fome, eu estou com fome, quando eu quero dormir. Mas ninguém se manifestou. Vou fazer a proposta de novo. Quem topa instalar câmeras? Vai lá, vamos ser mais simples, vai. Umas 8 câmeras, não precisa ser 32, nem 64. 8 câmeras, tá? Vou livrar vocês do banheiro, tá bom? Mas quem topa? Vamos instalar? O Alê topou, gostei de ver, Alê. Mas alguém topa? Claro que ninguém topa. Vai dizer, deixa isso para lá, bispo. Não quero brincar de reality show, não. Você sabe por quê, querido? Porque
com toda certeza, Deus, Ele deseja que na nossa vida nós não sejamos governados por essas vulnerabilidades. Deus, Ele deseja que essa essência todos os dias seja ligada em nosso coração. E agora eu quero reportar, se foi importante para o Senhor que nós tivéssemos esse texto abordado por 3 evangelistas, 3 que documentaram. E eu disse que Marcos documentou os bastidores. Foi por isso que eu propus que os teus bastidores pudessem, vir à tona como Marcos revelou os bastidores. Bispo, esquece isso, bispo, não quero brincar disso não. Sabe o que documenta em Marcos? Documenta o seguinte, de que Jesus, depois de ter enviado os 70, quando eles voltam contando as novidades de Jesus, o texto bíblico, ele revela e fala que, em Marcos, que eles não tinham tempo para nada, eles não tinham tempo para comer, eles não tinham tempo para descansar, eles não tinham tempo para nada. Aí Jesus resolveu tomar uma decisão e falou para eles, nós, os 12, com o Senhor, nós vamos ter um dia de folga, de comunhão, e promoveu isso. Imagina eles, aleluia. Tem gente que acha que o ritmo da igreja é muito intenso, é muito louco. Quem sinceramente acha isso? Levanta a mão. Estão todos mentindo, mas Deus perdoa, eu não vou insistir na pergunta. Querido, se o ritmo do Bispo Abud, alguns já falaram que é bastante intenso, o ritmo do apóstolo nem se fala, mas nem se compara. O ritmo do Senhor Jesus é o seguinte, lindão? Então, não tinha essa oportunidade. De repente surge um dia. Quando eles recebem a notícia, naturalmente se alegram, mas tinha redes sociais na época. Quem afirmar que não tinha, eu vou dizer, está enganado. Porque eles se retiraram e foram para um lugar onde eles pudessem ter esse dia de descanso, de se alimentarem. Mas descobriram um lugar. Deve ter saído no Instagram da época, deve ter saído numa rede do WhatsApp, porque quando eles chegaram no lugar, Jesus viu uma multidão que só de homens tinha 5.000, fora mulheres e crianças. Fala comigo, aleluia. Você sabe o que aconteceu? A primeira coisa que o Senhor quer falar para a gente, sabe o que muitas vezes atrapalha ou impede o milagre da multiplicação? Coração frustrado. Não era esse o roteiro que eu tinha feito. Seja para o que for, para um relacionamento, para uma expectativa de trabalho, de colocação ou de estudo, seja do que for, quando você é surpreendido por algo que você tinha desenhado, tinha tudo para dar certo, estava tudo certo, mas de repente você se frustrou. Com quem já aconteceu isso? Uma frustração. Levante suas mãos. E por causa da frustração, o nosso coração, ele fica cauterizado. O que é um coração cauterizado? Eu sempre conto que com 10 anos de idade eu ganhei uma bicicleta, eu estava andando na praia de Copacabana e resolvi colocar a velocidade na bicicleta e eu caí feio da bicicleta e o meu joelho rasgou. Eu convenci meus pais a não me levarem para o hospital, porque quando me falaram pela primeira vez que dar ponto era costurar, não só a pele, mas todo o resto que precisar costurar, eu imediatamente imaginei a agulha que a minha avó costurava, e eu falei, não, eu não quero ir, por favor, eu vou desmaiar, eu vou parar, eu não quero ir de jeito nenhum. E os meus pais aceitaram. Demorou 20 vezes mais o tempo para ser curado o joelho, mas mesmo assim, quando foi curado, pela forma que eu decidi, ficou cauterizado, não tinha mais sensibilidade.
Você sabe o que acontece quando esse sentimento, a frustração, que não tem tranca na porta, invade a nossa vida? A gente torna o nosso coração fechado e cauterizado. Aonde que está documentado isso, bispo? Na forma de resposta de Filipe, de André, não só na forma de resposta, que o Senhor vai tratar isso hoje na nossa vida, mas porque depois do milagre, depois de tudo que aconteceu, Jesus toma a decisão de se retirar para orar. Na sequência, veja depois no livro de Marcos, e ele quis ficar sozinho e falou para eles: atravessem o mar da Galileia e me esperem do outro lado. Quando deu um tempo, Jesus avistou eles, que eles estavam enfrentando ventos contrários e perigosos, numa tempestade. E quando o mar da Galileia, que é super tranquilo, entra o vento, a tempestade de um dos lados lá, acho que é o lado norte, o mar fica muito pior, porque não é um mar, literalmente, né? Mas tem a dimensão de um mar. O mar da Galileia, ele fica de uma forma aonde Jesus avistou os ventos contrários e o risco que eles estavam. E eles foram surpreendidos com Jesus andando por sobre as águas e indo em direção a eles. E eles acharam que era fantasma. Mas sabe por quê que eles acharam que era fantasma? Porque, na realidade, quando o nosso coração está cauterizado, querido, eu não estou falando nada diferente do que tenho certeza que todos nós vivemos ou podemos estar vivendo, mas que isso neutraliza ou até impede a multiplicação de tudo, de saúde, de vitórias, de recursos, seja do que for, a multiplicação da unção, a multiplicação. E hoje o Senhor está interrompendo esse processo e está dizendo: filho, volta, porque senão você vai continuar a enxergar fantasma aonde não tem. Você vai enxergar fantasma, vai se apavorar e não vai entender que sou eu que estou indo em teu alcance, em teu caminho. Para quê? Para tirar os ventos contrários. Volta então, aleluia. Não deixa que frustrações que foram acumuladas gerem esse desdobramento. Interrompe isso agora em nome de Jesus, diante de Deus. Quem sabe que existem ou existiram frustrações dentro de você e que hoje isso de alguma maneira te atinge, e que hoje isso precisa ser extirpado da tua vida? Você pode levantar as duas mãos em nome de Jesus, declara diante de Deus, aleluia. Talvez você nem se lembre da frustração, mas talvez você esteja vivendo hoje essa frieza, talvez você esteja vivendo hoje esse sentimento, esteja vivendo hoje, aleluia, não só com a frieza, mas até mesmo com a incredulidade para algumas coisas. Em nome de Jesus, aleluia. A fé que é necessária para que o pão seja multiplicado, para que o peixe seja multiplicado, não pode ser neutralizado por essas frustrações. A resposta de Filipe e de André não foram assim de pouco caso. Falar: Senhor, na boa, né? Eu acho que o Senhor está delirando. Primeiro, não era nem para a gente estar com essa multidão aqui. Segundo, aonde que a gente vai comprar o alimento? Terceiro, cadê o dinheiro para comprar o alimento? Como é que a gente vai fazer todas essas coisas? Mas o texto nós lemos juntos, diz que Jesus estava testando eles. Você já parou para pensar que muitas vezes na nossa vida o Senhor pode estar nos testando, e o que nós estamos achando é que o inimigo se levantou, isso é injusto, que o inimigo ele está atacando, isso é injusto. Nós vamos ter a sabedoria de Deus, nós vamos ter esse discernimento, não vamos deixar jamais a temperatura diminuir. Hoje à noite fala com o Senhor, aleluia, usa um pedacinho da tua madrugada. De segunda a sexta eu tenho orado junto com a igreja, eu tenho enviado o nosso clamor, as nossas orações. Eu percebo que muitas vezes, né, e a gente consegue ver pelo grupo, muitas vezes as pessoas nem acessam, nem participam da oração. Não estou falando na hora de madrugada, porque eu tenho orado às 4:30 da manhã, às 3 horas da manhã, à 00:30, 1h, em horários diferentes, mas a gente vê que as pessoas não estão interessadas. Você já questionou o porquê que uma busca, um clamor, de repente, não
não nos afeta, não nos faz participar, frieza espiritual. Por que muitas vezes, para mim é cansativo fazer alguma coisa pelo Senhor, pela igreja? Deixa para depois, eu tenho tanta coisa para fazer. Jesus, ele não deu margem. Ele queria aquele dia de comunhão com os discípulos, mas quando ele viu a multidão, diz o texto que ele se compadeceu. Será que nós estamos nos compadecendo? Nós estamos verdadeiramente sendo discípulos de Jesus Cristo? Isso não o bispo está ralando, está dando bronca, está exortando, não é nem exortação, mas são constatações diante de Deus. Deus falou tão alto, tão forte. Abud, faça um discipulado. E discipulado é diferente de pregação. Discipulado é diferente de uma célula. Discipulado é aquilo que Jesus fazia, que Eliseu fazia, de acompanhar os seus discípulos e poder transmitir. Não só transmitir, falamos isso numa quarta-feira, não só transmitir, mas fazer a transferência daquilo que existe de unção, de experiência, de marcas profundas, para que isso possa estabelecer parâmetros. Na quarta-feira nós tivemos, de novo, sabe quantas pessoas de Botafogo participaram? Pelo menos que eu pude ver, 4 pessoas. 4 pessoas, pastor Gabriel, pastora Rebeca, o Tiaguinho e o Leandro, desculpa, o Alexandre, que eu chamo de Lelê também, me perdoe. E a esposa se chama Fernanda, viu? Só para ninguém... A gente brincou domingo passado, né, que eles são tão próximos, tão parecidos, que às vezes as pessoas trocam. Mas eu estou mencionando isso para quê? O bispo faz questão da nossa presença. Eu não faço questão de nada. Eu faço questão de obedecer ao meu Deus e falar, faz um discipulado, transmite, o meu povo vai viver experiências profundas. O que acontecia com eles? Exatamente essa frieza que começou a mostrar os fantasmas que não são fantasmas. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, hoje nós temos uma escolha, hoje nós temos uma opção, dizer para o nosso Deus, Senhor, nunca mais eu vou deixar a minha vida pelo caminho, sem entender que isso que o Senhor nos deu nessa noite é algo tão importante que o Senhor registrou em 3 evangelhos, e num deles colocou os bastidores do que aconteceu efetivamente. Querido, eu quero deixar você com essa palavra, vou só acrescentar 2 coisas importantes. O desejo do Senhor sempre é multiplicar. Ele se compadece, como Ele se compadece de cada um de vocês, cada um de nós. E esse compadecer do Senhor precisa, na realidade, que o nosso entendimento não seja mais pela lógica humana. Onde vai comprar? Como que você vai resolver essa situação que confrontou você e que está deixando você nessa sinuca? Dentro de nós não nos abrimos para dizer, Senhor, eu sei que Tu és o Deus que começou a boa obra e é fiel para completar. Tu és o Deus, aleluia, quando não tinha pão, não tinha peixe, não tinha lugar para comprar, o Senhor, aleluia, chamou a existência e chamou a existência através de um jovem que ouviu os discípulos falarem, 6 trouxeram recursos, e só ele se manifestou, só ele se apresentou, mas foi o suficiente para o agir do nosso Deus. É chocante. Guarda uma coisa no teu espírito, Deus está liberando um tempo novo de multiplicação, mas as questões espirituais, dos posicionamentos que a gente precisa ter, eu e você estamos aprendendo hoje. A nossa resposta para o Senhor jamais será, como vai ser feito? Aonde eu vou resolver? Não, apenas ouve o Senhor, porque o envio foi, alimenta vocês mesmo, é o suficiente. A isso sabe o que faz? O Senhor, Ele revela 2 coisas que não podem deixar de participar da multiplicação que Ele quer realizar em você. Você já crê
Você não está mais com o seu coração frustrado, longe daquilo que Deus decidiu fazer. O teu coração está entregue. É necessário que haja ação. Jesus falou para eles, antes de dar graça, Jesus falou, organiza, fala para todos eles sentarem. Sabe com o que o Senhor trabalha? Com a nossa atitude, com o nosso planejamento, com a nossa ação. Não foi simplesmente os anjos que pegaram o pão e o peixe no momento em que estava sendo multiplicado e colocou na mão daquele povo. Precisava dos discípulos agirem. E Deus está falando, transforma em atitude. Uma das maiores lutas que eu já vivi na minha vida, 20 e poucos anos atrás, o Senhor falou para mim, não é para você ficar assistindo e se lamentando e chorando, não, é para você se levantar e ser fiel, é para você se levantar e lutar, é para você se levantar e ter atitude. Deus quer dar essa multiplicação para a tua vida, mas você não vai ficar mais prostrado, desanimado, você não vai ficar esperando que alguém faça algum favor para você, mas você vai se organizar. Deus trabalha com organização e Ele quer trazer para você. Se levante, monte o famoso checklist de tudo aquilo que você precisa fazer, que envolve a parte espiritual, envolve também as atitudes práticas que você tem que tomar. E, em segundo lugar, não cabe na unção de multiplicação do nosso Deus desperdício. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, diga para o meu povo, para eles não desperdiçarem, não desperdiçar tempo, não desperdiçar em coisas que não são prioridades, não desperdiçar fôlego de vida, não desperdiçar nada. Depois de todos se alimentarem e serem supridos, o que Jesus falou? Foi Ele, o Senhor, reúnam tudo que sobrou, para que nada se perca. Em nome de Jesus, você vai ter uma nova consciência sobre o milagre da multiplicação. Coração que não está mais cauterizado, coração que está atento, aonde eu vou discernir as palavras que o Senhor tem para a minha vida, seja através de uma pregação, seja através de um momento meu no quarto de guerra, no meu esconderijo, no lugar íntimo, seja, aleluia, com a leitura da palavra, aquilo que Deus, aleluia, me pedir, aquilo que o Senhor falar ao meu coração. Isso é importante para Deus, e o Espírito Santo registrou em 3 evangelhos, é porque é importante para mim, para a gente não ficar esparramado aí vendo fantasma. Amém? Em nome de Jesus, aleluia. Se estrutura, se organiza, coloca essas prioridades diante de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero, com muito zelo, muito amor, dizer para você, quando nós saímos do nosso lugar e nós vamos à frente, nós não estamos fazendo simplesmente pro forma, como eu falei sobre oração do arrependimento, oração do quebrantamento, do perdão, mas nós estamos com grau de consciência de que nós precisamos viver. E é no nome de Jesus que isso vai acontecer. Nós precisamos viver a palavra. Nós não podemos ser apenas ouvinte. A palavra nos ensina a ser praticante, a colocar em operação. Amém? Então, com teu coração sujeito e quebrantado, você tem o direito de sair daqui com a unção da multiplicação. Amém? Não tem nada que Deus não possa dar resposta. Nós ministramos domingo passado a respeito de Eliseu, que foi, por Deus preparado para livrar o povo, livrar de fome, livrar de tantas coisas. Eliseu trazendo a lembrança, não só que domingo passado nós fomos, mas não teve problema apresentado para ele que ele não tinha resposta. É impressionante. Quando foi ele testado e ele abençoou a cidade, colocou o sal na nascente,
Nós somos o sal da terra. Vamos colocar sal na nascente das vidas, sal na nossa nascente. Amém? Esse sal, ele é curador, ele é do Senhor. Quando chegaram para Eliseu e falaram, morte na panela, Eliseu, ele tinha o quê? Resposta. Quando o moço de Eliseu falou, olha a multidão, você foi se meter engraçadinho e receber a revelação de Deus e contar para o nosso rei para onde ele tinha que escapar, porque reality show mesmo. Eliseu assistia às reuniões dos reis dos povos inimigos, e uma vez isso descoberto, eles partiram para cima de Eliseu com o cerco de um exército. Eliseu tinha a resposta. Ele falou, Senhor, abre os olhos desse garoto aqui. E ele pôde enxergar o exército com carruagens de fogo que estavam atrás desse exército que achava que podia fazer alguma coisa contra ele. Pediu para que os olhos dos outros fechassem. Enfim, Eliseu tinha a resposta. Você pode falar para o teu irmão, em nome de Jesus, esse é o ano de Eliseu. E o Senhor tem resposta. Ouça bem, guarde no teu espírito, guarde no teu coração. O Senhor tem resposta. Você não vai ficar sem resposta. E você vai ter a unção da multiplicação. Quem quer viver isso? Quem quer se reposicionar para viver a multiplicação? Não como aquela coisa que veio simplesmente por acaso. Quem quer viver essa multiplicação? Posso convidar você para vir aqui para frente? Eu acho tão importante quando o Senhor nos derrama uma palavra, a gente fala, eu quero, e eu tomo uma atitude, eu vou à frente, e o óleo da unção é derramado sobre a minha vida. Aleluia! E eu posso reconhecer que o Senhor não vai me deixar só. Você pode alegrar o teu coração, porque nós vamos testemunhar. Nós, aqui, entre família, nós vamos testemunhar de que o Senhor honrou a tua vida, de que verdadeiramente aquele é um servo de Deus. Não foi isso que falaram de Jesus depois da multiplicação? Amém? Sabe o que o Senhor quer colocar na tua vida? Milagre. Não é um, são muitos milagres, para que o mundo creia, para que o mundo sinta esse perfume da intervenção do Senhor, não de alguém que está gelado, alguém que está vivendo uma frieza, uma cauterização espiritual. Querido, a presença de Deus não é a emoção que toca no nosso coração, mas quando nós recebemos o toque, a marca, a glória de Deus na nossa vida, nós não ficamos sem nos emocionar, mas não é a emoção que traz a unção, é a unção que traz a emoção. Você entende? Então o que você vai buscar agora? Você vai dizer, Senhor, eu quero consertar tudo. Começando por aquelas frustrações, que parece que a vida saiu do roteiro, parece que eu não vivi aquilo que eu tinha de expectativa, ou até mesmo aquilo que um dia o Senhor pode ter falado, eu não vou ser roubado nisso. Viver com Deus não é viver religiosamente. Isso eu posso fazer, isso eu não posso, isso eu posso, eu não posso. Não tem regra. O apóstolo Paulo, quando ele fala, todas as coisas me são lícitas. Opa, posso sair detonando, bicho? Pode. Só que ele não para aí, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque nem todas edificam. Você pode ser criterioso, seletivo, e antes de você tomar uma decisão, antes de você responder alguém, antes de você guardar, processar qualquer tipo de sentimento que parece que fica ruminando, você pode passar a fazer essa pergunta. É lícito, eu tenho direito, eu tenho autonomia, eu tenho livre-arbítrio, posso fazer qualquer coisa. Mas vai me edificar? Eu digo que Deus, ele trabalha de uma forma tão linda, mas sempre será de dentro para fora. Amém? Deus quer mudar hábitos, atitudes, temperamento do bispo Abud? Claro que quer. Bispo, você deve estar mal mesmo, né? Você está vivendo alguma crise na tua vida? Não. É que só vai acabar essa obra
quando Ele vier buscar a sua igreja, quando Ele chamar qualquer um de nós. Até lá, nós estamos aperfeiçoando, desenvolvendo o que a Bíblia diz? A salvação. Derrete teu coração e fala para o Senhor: Senhor, eu não vou deixar de viver a multiplicação desse ano. É de saúde, é de tudo. É do meu trabalho, é de tudo. É financeiro, é de tudo. O Senhor falou, e o Senhor é fiel. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas, Senhor, eu quero estar pronto. Frieza na minha vida, o diabo não vai encontrar mais não. Eu não estou ligado a uma religião, não estou ligado a uma regra, eu estou ligado à unção que é derramada do céu, a presença dele, a doce presença. Ele fala que ele não quer me chamar de servo, ele quer me chamar de amigo. Foi isso que ele fez com os discípulos. Eu estou com saudade do Espírito Santo, e todos os dias, todas as horas, aleluia, eu quero estar na casa do meu Deus mais vezes. Eu quero superar limites, e não é por causa de homem, não é por causa de escala. A escala é a forma do Senhor organizar como Ele fez. Organiza as coisas todas, porque eu vou multiplicar o pão. Mas isso precisa ser algo que é como oxigênio, eu não posso viver sem Ele. Amém? Põe a mão no teu coração, quebranta a tua vida. Nós, os pastores, vamos ungir. Pode segurar o cálice enquanto você vai estar orando, buscando a Deus. Às vezes a gente fica até sem vocabulário, sem palavra. Por quê? Porque o inimigo quer colocar essa frieza. Aí a gente, no máximo, acompanha a oração que o bispo, que o pastor está fazendo. E mesmo assim, parece que fica cauterizado. Não é Bispo Abud que está falando com você, querido, é o Senhor que está falando com você. Derrete o nosso coração, Senhor, aleluia. Amém, em nome de Jesus. Pai, nós queremos quebrantar o nosso coração, rasgar o nosso coração, Jesus, para que o Senhor possa vir fazer morada, para que o Senhor possa nos encher da Tua presença. É o teu momento com o Espírito Santo. Comece a expor o teu coração diante do Senhor. Comece a colocar cada situação. Pede para o Senhor aumentar a tua fé. Fala: Senhor, aumenta a minha fé. Assim como Abraão, Jesus, que creu contra a esperança. Que nós possamos crer, Pai, contra qualquer tipo de evidência humana. Que nós possamos andar por fé, Jesus, e não por vista. Que nós possamos contemplar as Tuas promessas. Vem, Espírito Santo, cura a nossa visão. Cura, Jesus, o nosso coração, para que nós possamos enxergar a Tua vontade. A Tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ore, cantar alabaxere, andalabás. Vem, Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Teu poder. Nós queremos nos sentir perdoados. Nós queremos sentir amado por Ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem, Pai, com o Teu poder. Rasga o vosso coração, não as tuas vestes. O Senhor quer mais quebrantamento. Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus. Move as águas. Se move, Jesus, no nosso meio. Multiplica, Jesus, a esperança. Multiplica, Senhor, a força. Multiplica, Jesus, a nossa fé. Nos ensina a confiar em Ti. Vem, Espírito de Deus. Nos ensina a descansar em Ti, sabendo que Tu és o Deus que cuida de todas as coisas. Antes mesmo de você começar a orar, Ele já conhecia o que você ia pedir. Ele já está suprindo as suas necessidades. Senhor, como é bom a Tua presença. Como é bom saber que temos um Deus que nos ouve.
Recebe sobre a tua vida essa paz que excede todo entendimento. Recebe sobre a tua vida em nome de Jesus. Vem, Espírito de Deus. Nós te convidamos para esse lugar. Nós te convidamos para que o Senhor possa fazer morada no nosso coração. Vem, Espírito de Deus. Chama por Ele. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração, eu serei achado por você. Oh, recebe em nome de Jesus a paz. Ah, toda angústia sai agora. Ser cheia do Espírito Santo. Oh, esse estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, ele cantar alabaxeira e andalambás. Vem, Espírito Santo. Louve o Senhor. Da terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, Pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Declare.
Levante o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e anunciou: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, eu te amo. O teu povo que está aqui te ama, meu Deus. O Senhor está nos dando o poder e a unção da multiplicação, mas nos mostrando que somente essa semente numa terra aonde já foi preparada e vai ser plantada essa semente, oh Senhor, sem frustração, sem frieza, sem incredulidade, mas apaixonados por Ti, meu Pai. Oh, meu Deus, não vamos olhar para a lógica, vamos olhar para Ti, meu Deus. Vamos ouvir a Ti, vamos ser enviados debaixo do Teu comando, meu Pai. E vamos ver a prosperidade, a multiplicação acontecer. Recebe o nosso amor em nome de Jesus, come dele todo. Com o cálice em mãos, olha para quem está do teu lado. Tem alguém que não recebeu a ceia? Se você não está participando da ceia, porque não se acha merecedor, não aceita essa condenação e sentença do inimigo. A palavra fala para a gente se examinar e assim participar. Não para a gente se examinar e se sentir reprovado. Esse banquete é teu. Esse banquete foi conquistado por Ele, em nome de Jesus. Olhando para o teu irmão, diga: pelo poder deste sangue, nós somos comprados, redimidos, nós fomos salvos. Pelo poder desse sangue, o Senhor nos dá hoje a maturidade de um relacionamento com Ele, aonde a frustração não tem mais espaço. O querer de Deus, o envio dele, sempre será o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós viveremos milagres de multiplicação tão extraordinários que seremos reconhecidos como aqueles que amam e servem aquele que veio, venceu, mas que voltará. E até a sua volta, o nome dele será conhecido através das nossas vidas. Em nome de Jesus, eu brindo com você, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Levanta o teu cálice, declara: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Mais uma vez, o meu Redentor vive. Bebei dele todo em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Eu vou dar a bênção. Não esqueçam de todos os avisos. Eu quero orar pelo Ulisses, aniversário, e o Lelê amanhã. Lelê, vem cá, deixa eu orar por vocês. Alguém mais fez aniversário em janeiro que a gente não tenha tido oportunidade de orar? Tem? Quem? Faz o seguinte, vem todos que fizeram em janeiro aqui pra frente. Oração nunca é demais. Hein? Aniversário do Alexandre amanhã, amém? Mas nós já estamos em fevereiro, então nós vamos orar pelo Alexandre e todos que fizeram aniversário em janeiro, que não ainda, nós oramos, ou se oramos, vamos orar de novo, amém?
Glória a Deus. Aleluia. O pastor Carmelito está fazendo a organização. Já vai ter multiplicação para vocês. Amém? Ele soube organizar adequadamente. A unção de volta às aulas. Foi domingo passado também, né? Que não tinha criança. Hein? A gente não fez. Oh, meu Deus do céu. Vou ter que confessar os meus pecados, meu. Mas eu acho que estava meio esvaziado domingo passado. Eu queria o óleo da unção. Glória a Deus. Senhor, eu sei, Pai, que em primeiro lugar é comemorado aniversário dos teus filhos, Senhor, no céu, Pai. Porque o Senhor nos escolheu, o Senhor, como Davi fala no Salmo 139, já nos conhecia no ventre, Pai. E o teu propósito, entregando a sua própria vida, era que cada um de nós pudéssemos ter esse encontro real, nascer de novo, não só no aniversário em que, Senhor, surgimos nesse mundo, mas o sopro de vida que nós recebemos de Ti, quando saímos do ventre da nossa mãe. Sabemos que o Senhor preparou, por causa do teu sacrifício, um outro sopro, Senhor, o sopro de vida em que o Espírito Santo de Deus nos dá, esse vento, Senhor, impetuoso. Por isso nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, pela vida, Senhor, do Alexandre. Oh, meu Deus, aniversariante, amanhã já estamos celebrando. A família seja abençoada, meu Deus, por todos os teus servos, Senhor, que, Pai amado, no mês de janeiro também, meu Deus, festejaram o aniversário. Nós selamos, Senhor, com o óleo da unção, meu Deus, a vida de cada um dos teus servos, Senhor. Obrigado, meu Pai, vitalidade, saúde, Senhor, capacidade, Senhor, realizadora, capacidade acima de tudo, aleluia, capacidade acima de tudo, Senhor, de viver, Senhor, um propósito que será conhecido de maneira diferenciada nesse ano. Abençoa o ir e vir de cada um deles, Pai. Abençoa, Senhor, coloca como cabeça e não cauda, meu Deus. Coloca, Senhor, eu te peço, Senhor, a bênção reconhecida através, Senhor, desse posicionamento, desses testemunhos. Oh, guarda cada dia de vida, Senhor, saúde, felicidade, alegria, realizações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu já dei a bênção, não dei? Amém? Dei? Não? Então dá a mão para quem está do teu lado, levanta a tua mão. Além dos dois queridões que levantaram a mão, três, desculpa, tem alguém mais que está nos visitando pela primeira vez, só para a gente poder, né, recebê-los e abençoá-los? A gente já, né? Amém. Recebe em nome de Jesus o nosso amor. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo do Senhor, eu te abençoo e te envio para uma primeira semana de fevereiro, cheia da unção, cheia do poder, aleluia, com muitos testemunhos em nome de Jesus. Amém, amém. Amanhã nós temos o nosso plantão, amém. Eu vou orar pelas crianças, não se assustem todos, amém? Eu não esqueci, mas nós vamos orar amanhã aqui, terça-feira o culto, quarta-feira o discipulado, a gente coloca pelos grupos, amém? Traga as crianças aqui, por favor, não as impeça. Não impeças de vir. Quinta-feira eu estou aqui ministrando, amém? Sexta-feira nós temos as atividades regulares, o golf e outras coisas mais. Sábado, Santa Ceia de oficiais aqui, ok? Vai ser em cada igreja. E domingo os nossos cultos. Pastora, me ajuda a ungir todos eles. Pastor Carmelito, me ajuda a ungir.
Vamos orar pelas crianças, mas fica aqui pra gente. Amém. Gente, vamos acompanhar a oração. Estenda sua mão onde você está para a gente abençoar as crianças, por favor. E agora, crianças lindas, fala assim para o amiguinho que está do lado. Fala. Isso. Todo mundo. Amém? Os pastores vão me acompanhar ungindo, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai, porque eu sei que são preciosos demais para Ti. Cada um dos Teus filhinhos, cada uma, Senhor, das vidas que ainda estão, Senhor, na escola, ou lecionando, Senhor, ou sendo, Senhor Jesus, aleluia, ensinados, Senhor, que venha, Pai, a sabedoria do céu, que venha a unção, Senhor, que distingue aquele que serve daquele que não serve, Senhor. Traz, Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, aleluia, o poder e a presença do Teu Santo Espírito se manifestando cada dia, trazendo, Senhor Jesus, compreensão sobre a matéria, trazendo, Senhor, a sabedoria que existia sobre Daniel na Babilônia, Senhor, diferenciando cada um deles, meu Pai. Abençoa, Senhor, livra, Senhor, daquele que planeja injustiça, do homem mau, Pai. Livra, Senhor, de todas as circunstâncias, situações de bullying, Senhor, oh Pai, que tentam atingir, Senhor, os sentimentos que tentam atingir, Senhor Jesus, o emocional dos Teus filhos. Brinda, Senhor, sê presente, manifesta a Tua presença, Senhor, em todos esses momentos, em todos esses lugares, meu Deus. Que o ano flua, Pai, e que haja, Senhor, com essa sabedoria do céu, meu Deus, a revelação, decisões que serão tomadas por aqueles que estão nesse período, Pai. Por que caminho eles vão, em que eles vão, Senhor Jesus, atuar na sua vida futura. Não deixa ninguém sem, Senhor Jesus, essa cobertura. Nós os abençoamos, que sejam testemunhas na escola, no lugar aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Serão reconhecidos em nome de Jesus, diferenciados.